Nós estamos de volta com o programa Gestão em Foco. O tema do nosso encontro de hoje é a avaliação da qualidade da gestão pública. No bloco anterior, encerramos falando sobre como mensurar essa expectativa e a satisfação do usuário perante o serviço. Professor, hoje é possível fazer isso de uma forma acessível, barata, viável, basta boa vontade? Hoje existem algumas ferramentas disponíveis para o gestor que facilitam esse processo de mensuração da qualidade do serviço. Eu indico aqui para os gestores que têm interesse de aprofundar e de melhorar efetivamente a qualidade do serviço prestado, aliado ao procedimento de desburocratização, visitar o site do Gespublica, gespublica.gov.br, que o Gespublica ele é um decreto que foi instituído em 2005 e que ele visa a melhoria da qualidade do serviço prestado ao cidadão, também através da desburocratização. E é possível, através do Gespublica, realizar um processo de avaliação do órgão relacionado a todos os seus processos de gestão, desde aqueles que envolvem o contato com o cidadão usuário do serviço, até mapeamento de processo, identificação de como se trabalha com as informações, indicadores estratégicos, ou seja, existe uma série de procedimentos avaliativos, inclusive um instrumento que se chama Instrumento de Avaliação da Qualidade do Serviço da Gestão Pública, o IAGP, que ele possibilita identificar que pontos o órgão tem como pontos fortes na sua gestão e que pontos ele tem a melhorar. A partir disso, é possível aplicar algumas ferramentas. Entre elas, a ferramenta de pesquisa de satisfação do cidadão. Ou seja, eu posso fazer uso disso lá como a gente está falando de posto de saúde, né? Vamos usar esse exemplo que é bem cotidiano. Pode ter lá no meu posto de saúde todos esses instrumentos, esse formulário de pesquisa que eu vou ouvir do cidadão o que ele está esperando do meu serviço, né? Digamos que eu sou o gestor, né, de um posto de saúde. Eu posso, por exemplo, através do site, baixar um software que me permite desenvolver um instrumento, um questionário de avaliação. E esse questionário customizado feito de acordo com as características do posto. Ou seja, como que é o meu funcionamento, as minhas demandas, o que eu preciso saber? Exatamente, ele vai construir esse instrumento de acordo com que tipo de serviço que é prestado no posto. Digamos que ele tem clínico geral, atendimento odontológico, né, um atendimento, uma pediatria, por exemplo, e ele vai conseguir colocar todos esses tipos de serviços que são prestados aliados ao serviço de atendimento, farmácia, etc., que são característicos de um posto de saúde, e desenvolver uma ferramenta com perguntas que possam ser aplicadas para o cidadão para saber o que está ruim, o que precisa ser melhorado, o que está bom, e a partir disso, com a resposta do cidadão, promover as melhorias necessárias, como o professor Zappellini comentou, adequar o serviço às necessidades do usuário. Professor, existem outras ferramentas que nos ajudam a... Sim, nós temos outras ferramentas bastante interessantes. E uma delas que eu gostaria de destacar, ela vem da experiência inicialmente da reforma da administração pública na Inglaterra, passou a ser usada nos Estados Unidos e vem sendo usada no Brasil por órgãos que prestam serviços diretamente aos cidadãos, que é a Carta de Serviços. O que é a Carta de Serviços? Ela é como uma espécie de protocolo de intenções. São descritos os serviços que devem ser prestados ao cidadão e são definidos alguns padrões, alguns parâmetros em relação a esses serviços. Então, a carta de serviços, ela pode incluir, por exemplo, no caso do posto de saúde, ela pode incluir uma previsão de que nenhuma pessoa terá que esperar mais do que 15 minutos, por exemplo, para ser atendida pelo médico. Então, o que isso significa em termos práticos? Se o cidadão tem acesso a essa carta de serviços, se o cidadão sabe que ele não pode esperar mais do que 15 minutos para ser atendido no posto de saúde, ele vai cobrar isso aí do gestor público, ele vai cobrar isso aí do servidor público, e nós vamos criar uma cultura de buscar resultados. Ou seja, eu vou saber o que aquele serviço pode me oferecer
que ele está disposto a oferecer para, então, opa, vamos supor, passaram os 15 minutos, eu vou reclamar. Não chegou os 15, eu sei que eu devo esperar pelo menos até 15. Exatamente, essa é a ideia. Uhum. Essa é a ideia. É nós termos uma ferramenta que permita ao cidadão saber exatamente o que ele pode esperar. E saber que, por exemplo, se está demorando, por que está demorando? Ele pode questionar, mas o que está acontecendo? De repente, está demorando porque houve um problema e faltaram médicos no posto de saúde. Isso pode acontecer naturalmente, mas, por exemplo, o cidadão sabendo que ele vai ser atendido naquele período, ele pode ficar um pouco mais tranquilo, sabendo que não vai demorar tanto, e se demorar mais do que isso, aí o cidadão sabe, não, meu direito era de ser atendido nesse período de tempo e eu não fui. Por quê? E aí, se for um problema crônico, se o tempo todo acontecer isso aí, é sinal de que realmente o órgão público precisa tomar medidas no sentido de adequar a prestação de serviço a esse protocolo de intenções, a essa carta que ele preparou, que ele elaborou e que ele divulga como sendo, olha, este é o serviço que nós prestamos, esses são os padrões de qualidade, é isso que vocês devem esperar de nós. Por isso, essa experiência é muito boa no sentido de realmente conscientizar as pessoas a respeito dos resultados que elas devem esperar. Essa ferramenta, assim como a que nós estamos já também aqui do GES Pública, a base delas é estabelecer um diálogo com o cidadão, um diálogo franco, aberto, ciente das suas possibilidades, fragilidades também, para que realmente todos saiam satisfeitos. É isso? Essa é a base da avaliação? A base da avaliação, eu diria que é a melhoria da qualidade na prestação do serviço público com foco no cidadão. De uma forma muito aberta. De uma forma muito aberta e muito aberta, porém muito focada nesse princípio, né? O olhar centrado no cidadão. Então, por exemplo, essa questão da carta de serviços que estava sendo mencionada, existe uma proposta de alcance da satisfação quando eu adequo, através da carta de serviço, a expectativa. Eu já sei o que eu vou esperar daquele órgão a partir das informações que constam na carta. Que tipos de serviço que é prestado, que documentos eu preciso apresentar para solicitar determinado serviço, porque às vezes acontece, né, do cidadão chegar para um determinado tipo de atendimento e precisava do CPF, mas ele não sabia, ele esperou 5 horas na fila, chegou na hora do seu atendimento, faltou aquele documento, né? Então isso gera uma frustração muito grande. A sensação que isso, o serviço público precisa mudar, né? Essa sensação de que nós estamos perdendo, a gente perde o tempo se deslocando, ou de repente era um determinado segmento do tal setor e de repente não é mais lá, já mudou e foi para outro, eu não sei de nada, né? O serviço público ele precisa estar atento à demanda da sociedade e ao comportamento dos cidadãos, né? Hoje entender que as pessoas elas, né, têm 1, 2, 3 trabalhos, tem um turno de funções muito grande, que precisa muito da agilidade nessa ponta do atendimento, e ele tem direito disso, para que ele possa ser satisfeito nas suas necessidades. Antes da gente encerrar esse bloco, a professora tocou aqui num ponto importante, assim, né? O cidadão tem direito de saber e o direito de opinar. Isso também é um princípio que deve ser levado em consideração, já que estamos falando em avaliação, a gente pede que o cidadão participe, ele tem esse direito de opinar também, né? Seguramente. A avaliação é basicamente conhecimento. Todo esforço que é feito no sentido de coletar dados é para obter conhecimento. Todo esforço que é feito no sentido de analisar esses dados é para gerar novo conhecimento, conhecimento útil para o gestor do órgão público. Então, o que a gente observa efetivamente numa situação como essas é que existe essa necessidade de saber, portanto, existe essa necessidade de ir a quem usa o serviço e determinar junto a essa pessoa o que você necessita, como eu posso fazer para suprir a sua demanda. O serviço público ele deve criar valor público. A gente pode não pagar diretamente, mas a gente paga indiretamente pelo meio dos nossos impostos. Então é fundamental que a população perceba
que o dinheiro dos seus impostos está sendo utilizado para alguma coisa que ela vai valorizar, alguma coisa que ela vai dizer, isso é importante, isso é útil, isso é bom. Mas é necessário, como eu falei, ter conhecimento, antes de mais nada. Nós faremos um breve intervalo, voltamos em instantes com o nosso programa, hoje compreendendo um pouco mais os instrumentos de avaliação do serviço público. Afinal, é um recurso que nós devemos fazer uso, temos esse direito, para que possamos ser bem atendidos e alcançar resultados. O importante é que nós temos conversado até hoje, nós queremos bons resultados na administração pública.